Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade ao assunto Independência do Brasil. Nas últimas aulas, falamos um pouquinho sobre os antecedentes do processo de independência, né, que tem muito a ver com a chegada da família real portuguesa no Brasil, logo após Napoleão Bonaparte sufocar, certo, a Inglaterra no que chamamos de bloqueio continental, impedindo os países do continente de negociarem com a Inglaterra. Então, Portugal ela chegou a descumprir esse tratado, sofreu uma intervenção militar por parte dos franceses, né, forçando os portugueses, né, a corte, a vir para o Brasil. Então, nós já falamos um pouquinho sobre essa parte e paramos, né, na abertura dos portos às nações amigas. Então, assim que Dom João, né, e a corte, e toda a sua corte chega ao Brasil, ele decide decretar a abertura dos portos às nações amigas, certo? Então, isso fez com que quebrasse o monopólio comercial de Portugal. Porque, a partir desse momento, como o centro administrativo, que antes estava em Portugal, agora passou a ser, né, a ficar, melhor dizer, no Brasil, houve, nesse caso aí, a quebra do pacto colonial, certo? Então, a medida resultou nas negociações com a Inglaterra, uma vez que o bloqueio continental e a ocupação de Portugal pelas tropas napoleônicas impediu a comercialização direta entre os ingleses e a metrópole portuguesa. Para completar o acordo realizado com a Inglaterra, que havia escoltado a família real na travessia do Oceano Atlântico, Dom João assinou o Tratado de Comércio e Navegação, que concedia tarifas privilegiadas às mercadorias inglesas. Os decretos que foram colocados em vigor acabaram com o pacto colonial, como já falei anteriormente, entre Portugal e Brasil. Em março de 1808, a família real seguia para o Rio de Janeiro, sede administrativa da colônia. Lembrando que a sede administrativa da colônia antes era Salvador. Lá, perceberam que a cidade não tinha estrutura habitacional para comportar os novos moradores. Isso fez com que Dom João decretasse as ordens do príncipe regente, conhecidas como ordens do põe-se à rua, já que as ordens do príncipe regente era de expulsar as pessoas de suas casas, principalmente as mais nobres, para que a corte pudesse se estabelecer na residência. A partir desse momento dar início à administração joanina, certo? De Dom João. E a partir desse momento, com a sua chegada ao Rio de Janeiro, a cidade passou por uma transformação. Em relação à infraestrutura, foram criadas áreas públicas, como praças e passeios públicos, construídas várias vias públicas para facilitar a circulação das pessoas e do comércio, e as casas ganharam decoração europeia. Quanto à estrutura social, as pessoas gradativamente, né, aos poucos, foram adquirindo os modos de comportamento dos europeus, certo? Dom João ele decretou a criação do primeiro jornal do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, criou também o Banco do Brasil, a Casa da Moeda, a Academia Militar, da Marinha, do Teatro Real e também a Academia de Belas Artes, né, no qual marcou aí justamente a missão artística francesa, certo? Então, a crise que se estabeleceu em Portugal após a saída da família real ajudou na decisão de Dom João não retornar ao reino, mesmo como o Congresso de Viena, buscando restabelecer as antigas monarquias europeias. E para evitar transtornos políticos internacionais, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarve, deixando oficialmente de ser uma colônia. E em 1816, após a morte da rainha Dona Maria I, o então príncipe regente, né, que era Dom João, foi coroado rei, certo, de Portugal e do Brasil,
certo? Então, aqui fala um pouquinho sobre essa missão artística francesa, que vocês viram em arte, por isso que eu não vou me aprofundar, mas é importante a gente destacar que com a missão artística francesa houve a criação da Academia de Belas Artes no Brasil, né, no qual tinha a missão de exaltar a figura dos grandes heróis, né, e buscar representar o Brasil em diferentes momentos, certo? Então, dando continuidade e já falando sobre o processo de independência, podemos dizer que o processo de independência do Brasil iniciou na segunda metade do século XVIII. A diversificação comercial e circulação de produtos coloniais como açúcar, cachaça, pólvora, arroz, gado, azeites pelo território brasileiro favoreceu o desenvolvimento do mercado interno da colônia e o início da crise do Pacto Colonial, como vocês viram anteriormente. E a transferência da família real portuguesa, né, junto à divulgação das ideias iluministas, também são listadas como fatores que desencadearam a emancipação do Brasil. Então, aqui fala um pouquinho sobre a Revolução Pernambucana, que aconteceu em 1817. É importante frisar que essa revolução ela tinha um caráter separatista e republicano. Então, no início do século XIX, apesar das transformações urbana, econômica e social ocorridas com a presença do governo metropolitano no Brasil, ainda havia muito a se fazer, pois essa reestruturação se concentrou no Rio de Janeiro. A maior parte da população, formada por escravizados africanos e seus descendentes, continuava à margem da sociedade, ou seja, esquecidos. Em outras localidades, como em Pernambuco, a população se via excluída da participação política e da administração pública porque os portugueses ocupavam os principais cargos. É, os pernambucanos ainda questionavam os altos impostos cobrados, valores destinados à manutenção da corte na capital fluminense. Além disso, criticavam o controle dos portugueses sobre o comércio varejista, a preferência dada para alguns militares portugueses, né, bem como as restrições ou limitações religiosas impostas pelo governo central. Então, a dificuldade econômica enfrentada pela província de Pernambuco também foi um motivo para a rebelião, pois os produtores de açúcar e de algodão sofriam com a concorrência estrangeira, né, do algodão, que vinha dos Estados Unidos, e do açúcar provenientes das Antilhas. E com o intuito de emancipar a província de Pernambuco, em 17, revolucionários influenciados pelas ideias liberais organizaram um movimento para tomar o poder. Esse grupo chegou a proclamar a República Pernambucana e formou um governo provisório. Porém, logo após foi fortemente reprimido pelas forças imperiais, né? E alguns líderes, como Domingos José Martins e Miguel Joaquim, foram presos e enforcados. Importante frisar, pessoal, que o objetivo dessas iniciativas foi criar na população pernambucana um sentimento de nação, mesmo que restrito aos brancos, certo? Uma bandeira foi criada para representar o movimento e 100 anos mais tarde ela foi declarada a bandeira oficial do estado de Pernambuco, certo? Então aí podemos dizer que foi o primeiro movimento, né, revolucionário, separatista, né, e republicano, no qual, né, foi influenciado pelas ideias liberais, certo? Houve também nesse mesmo período a Revolução Liberal de 1820, que foi a Revolução do Porto, né, que aconteceu lá em Portugal, certo? Então, mesmo com a ajuda da Inglaterra para a expulsão das tropas francesas em 1815, o povo português estava fragilizado com a situação política e exigia o retorno de Dom João VI. A realidade de Portugal, que atravessava crises econômicas e políticas, contrastava com a realidade da corte no Brasil. Nesse contexto, desenvolveu-se, inicialmente na cidade do Porto,
a Revolução Liberal de 1820, também conhecida como Revolução do Porto. No comando da situação, os revolucionários portugueses, inspirados por ideais liberais, faziam reivindicações que, hoje, podemos dizer que são contraditórias, certo? Eles pediam a instauração de uma monarquia constitucional, certo? Queriam a livre concorrência comercial em Portugal e insistiam na recolonização do Brasil. Esses liberais convocaram eleições para formar as Cortes Portuguesas, nome dado ao parlamento português. De imediato, os deputados decidiram que Dom João VI deveria retornar a Portugal e governar com base em uma constituição. É claro, né, abrindo caminho aí para a ascensão dos burgueses, certo? Em seguida, os revolucionários aprovaram uma série de medidas que demonstravam o desejo de recolonizar o Brasil, com limitação às liberdades administrativa e comercial, e ao restabelecimento dos monopólios e privilégios portugueses. A gente sabe que desde 1808 a relação entre Brasil e Portugal não estava bem, pois a partida da família real portuguesa para a colônia desagradou e desestruturou a política no reino. Vai ser nesse contexto, pessoal, que as elites brasileiras não vão aceitar perder qualquer vantagem, certo? E principalmente não admitiriam a volta do exclusivismo metropolitano. Então, vão surgir aí, nesse contexto, vários partidos do processo de independência, né, como o Partido Brasileiro, o Partido Português e o Partido dos Liberais Exaltados ou Radicais, certo? O Partido Português era composto por comerciantes e militares portugueses que apoiavam a decisão dos deputados portugueses e admitiam o retorno da família real a Portugal. O Partido Brasileiro ele queria a monarquia, né, e a manutenção das conquistas entre 1809 e 1815. Né? Foi um partido formado por comerciantes e pela aristocracia rural do Centro-Sul. E apesar de não defender a separação de Portugal, esse grupo defendia as conquistas, né, econômicas e não acatava as ordens vindas da corte, certo? Então, houve ainda um terceiro partido, como eu já destaquei, que foram o dos liberais radicais, composto de advogados, engenheiros, professores e padres, que por sua vez ficaram alheios às discussões anteriores, já que defendiam a ruptura com Portugal e a instalação de uma república, certo? As pressões das cortes forçaram Dom João VI a deixar o Brasil e retornar a Portugal, o que ocorreu em 21 de abril de 1821. No entanto, como forma de garantir a permanência da família real no governo brasileiro, ele deixou seu filho, o príncipe Dom Pedro, como regente do país, certo? Então, vai ser a partir desse momento que o processo de independência vai ganhar destaque, certo? Então, com a decisão de Dom Pedro de retornar a Portugal, deixando seu filho governando o Brasil, ocasionou nova pressão das cortes portuguesas. Seus integrantes exigiam também o retorno de Dom Pedro. Em contrapartida, o Partido Brasileiro, liderado por José Bonifácio e Joaquim Gonçalves Ledo, começou a manobra política para tentar convencer Dom Pedro a permanecer no Brasil. Então, nesse contexto, diante de várias manifestações envolvendo aí esses partidos políticos, houve, né, o Dia do Fico, como ficou conhecido, o dia 9 de janeiro de 1828, no qual Dom Pedro ele tomou a decisão, né, contrariando as ordens das cortes e afirmando que ficaria no Brasil, né, que permaneceria em nosso país, certo? Podemos dizer que tal decisão representou o primeiro passo efetivo para a independência do Brasil. É importante perceber que a independência, né, do nosso país ela foi conduzida pelo sucessor do trono português, certo? Dom Pedro. E o desentendimento entre Dom Pedro
e as cortes se agravou ainda mais quando o regente determinou que qualquer decreto, né, vindo de Portugal só seria executado depois de sua aprovação de um cumpra-se, né, assinado por ele. Isso significava a plena soberania do Brasil. Então, gente, finalmente, em 7 de setembro de 1822, diante de nova determinação da corte para que voltasse definitivamente a Portugal, Dom Pedro declarou a independência, ato que ficou conhecido como o Grito do Ipiranga. E no dia 1º de dezembro do mesmo ano, Dom Pedro foi coroado, né, o primeiro imperador do Brasil. Contudo, né, porém, Portugal não aceitou a independência do Brasil, que foi reconhecida apenas após o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas e assinado e ratificado, né, pelo Tratado de Paz e Amizade em 1825. Tá bom, gente? Então, é bom a gente destacar, né, que a emancipação brasileira ela resultou de uma aliança política entre o príncipe regente, né, Dom Pedro, e a aristocracia rural local, que desejava, né, garantir seus privilégios e evitar a participação popular. Isso ajuda a explicar os motivos pelos quais o Brasil nasceu como um país monárquico e escravista. E vocês vão ver futuramente que um dos fatores que culminaram na crise da monarquia foi justamente a questão da escravidão. Bons estudos e até a próxima. Tchau.